turma, seja muito bem-vindo ao Simplicidade Podcast. Mais uma vez, muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. Olha, eu quero agradecer, a gente está crescendo bastante e, claro, que é por sua conta, né? Eu quero agradecer muito mesmo a você que tem tanta paciência com a gente aqui no Simplicidade Podcast. Lembra? O Simplicidade Podcast, o nome já diz, aqui a gente traz convidados na simplicidade. O papo aqui é reto, direto, transparente, simples para você, tá bom? E com grandes convidados. E hoje eu tô com um convidado aqui muito bacana, que virou meu amigo e a gente fazia podcast aqui no mesmo lugar. Ele tinha o dele, eu tinha o meu, a gente acabou se conhecendo, virou um amigo, um querido, é pré-candidato a vereador aqui na cidade de Itu, tem uma pauta muito legal, que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente vai falar aqui de neurodiversidade, enfim, tem muita coisa bacana, então fica aí até o final do vídeo, tá? E ele tá pelo Agir, então você fica aí que nós vamos, tenho certeza que nós vamos curtir demais juntos aqui, mais essa viagem aqui no Simplicidade Podcast, tá bom? Eu quero dar assim, um grande abraço ao meu amigo Cláudio Viana, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no podcast, fui entrevistado por você, foi uma honra, foi muito legal, então muito obrigado, meu amigo, de você estar aqui, é uma honra te receber agora. Eu que agradeço, eu fico lisonjeado de estar aqui pela primeira vez no Simplicidade Podcast. Obrigado, Rocco. Opa, eu que obrigado agradeço pela oportunidade, Deus abençoe você, sua família, que Deus continue abençoando. O que nós pedimos a Deus hoje é exatamente isso. A bênção dele, ser grato a Deus. Eu medito muito, eu falo muito numa passagem bíblica que diz: o que darei ao Senhor pelos benefícios que ele me tem feito? Que são muitos. Sim. Só o fato de estarmos aqui é um benefício que Deus tem nos dado, que não tem dinheiro no mundo que pague. Muito obrigado. Opa, eu que agradeço. E eu queria iniciar nossa conversa, você é pré-candidato a vereador. Pré-candidato, pelo Agir 36. Pelo Agir 36, muito bem. Tá com 36 anos, não? 37? Quase isso. Vou fazer. Eu queria te perguntar, porque eu acho bacana, a gente sempre inicia aqui, sim, Cláudio, e é uma prática do nosso podcast, justamente até por essa cultura que a gente tem, de trazer aqui para o povo, principalmente da nossa cidade, onde está o podcast, que é Itu, os pré-candidatos a vereador. Por quê, Cláudio? Tem muita gente. Bastante. Então é difícil para o munícipe ele conhecer a pessoa mais a fundo. Sim. Então a ideia nossa aqui, a gente está até separando esse momento para a nossa audiência, para que essa audiência, lógico, específica de tudo, da nossa região, tenha vídeos aqui guardados para ela poder visitar a hora que ela quiser. Sim. E conhecer aquela pessoa que é pré-candidata mais profundamente. Sim, isso é muito bom. Então, gente, deixa eu explicar, hein, profundamente, não é? Você lembra que a gente está explicando tudo agora, porque nós estamos na internet, tá? Profundamente é entender melhor o candidato, tá? Sem vergonha. Calma. Mas assim, eu acho que nós, como pessoas que estamos na internet, que influenciamos de alguma forma, sim, nós temos que fazer esse serviço para a população, né? Porque eu acho que é de extrema importância. Então eu queria, Cláudio, que você falasse um pouco da tua vida, como é que você veio, se você nasceu aqui em Itu ou não, se não, de onde você vem. Conta, sim, um pouquinho do começo da tua história. Bom, eu tenho 52 anos, não tenho 36, 37. Tá novinho ainda. 52 anos, sou baiano, da cidade chamada Teixeira de Freitas, sul da Bahia. Cheguei em São Paulo em 76. Meus pais vieram da Bahia para São Paulo. Meu pai veio, na época, como morto, porque aconteceu um acidente na Bahia de caminhão. E ele acabou vindo para se tratar em São Paulo. Veio como morto, meu pai tinha 22 anos. E aí se estabelecemos na região de Brasilândia, freguesia do Ó. E nesse mesmo período, meus pais, nós morávamos sempre muito simples. Meu pai foi jardineiro, meu pai era jardineiro. Minha mãe trabalhava com faxina numa empresa chamada Pires, em São Paulo. Meu pai era funcionário do Banco Mercantil de São Paulo, trabalhou lá 20 e poucos anos. E eu louvo a Deus e agradeço muito a Deus pela minha família. Por quê? Meus pais muito simples, cresci em uma comunidade muito simples, tive oportunidades de não ser quem eu sou hoje, e por esse motivo estudei em escolas particulares a partir dos meus 15 anos, porque eu trabalhava
e tinha o meu recurso. Então, dos 15 aos 17 anos, aos 18 anos, eu estudei em escola particular porque eu pagava a minha escola particular. Mas por que nesse período? Porque eu havia parado de estudar durante um período, exatamente porque não dava tempo de eu chegar no trabalho, que eu comecei a trabalhar aos 13 anos, com 14 anos foi minha primeira carteira assinada, trabalhei até os 18 anos, até os 19 anos numa empresa, no período em que eu fui chamado para ir para a aeronáutica. Foi exatamente no período de 90, ao qual acabou-se, não tinha plano Collor. E aí as coisas são muito interessantes, Rocco, pelo seguinte, porque quando eu fui conhecer o Agir 36, eu fui buscar a história do Agir 36. E o Agir 36, ele é um dos poucos partidos no Brasil que teve um presidente da República, que foi o antigo PTC, que hoje mudou a sigla, passou-se a ser Agir 36, que na época o partido estava com o presidente Daniel Torino na gaveta, e o Collor chegou nele e falou: Torino, eu quero o seu partido, eu quero estar no partido PTC para ser presidente da República. O Daniel Torino, doutor Daniel Torino, presidente, falou: olha, meu partido não tem expressão nenhuma. Ele falou: é o seu mesmo que eu quero ser canal para ser presidente da República. Bom, para quem conhece a história sabe que em 90 ele foi presidente, depois teve a cassação, teve plano Collor, teve tudo isso. Mas isso me incentivou muito a estar no Agir 36. O Agir 36 em Itu hoje, ele veio exatamente numa renovação. Mas falando do Cláudio Viana, e aí meus pais vieram, nós moramos numa comunidade, tivemos oportunidades, nós somos uma família de 7 irmãos, somos em 4 homens e 3 mulheres, e graças a Deus, meus pais souberam educar todos nós. Meu pai, ele saía para trabalhar 4 horas da manhã, entrava no serviço às 7, que era... a distância não era longa, mas o transporte na época era muito ruim. E após esse período, me casei, constituí a minha família e fui morar num bairro próximo, que eu havia construído a minha casa já. Em 2013, eu resolvi, já conhecia Itu desde 1979, ou seja, cheguei em Itu logo muito tempo depois, mas eu já conhecia a cidade de Itu. Por quê? Porque quando eu cheguei em Itu, em 2013, eu precisava de alguma referência, cidade do interior. Sim. Me perguntaram: mas quem você conhece aqui em 2014? Falei: conheço um amigo meu lá no Eldorado. Mas quem é esse cara? Aí eu peguei o telefone, liguei para esse amigo meu, Walter, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande. E aí ele falou: Cláudio, fale para o seu Antônio. Eu morava exatamente 4 casas ao lado do Correio do São Luís. Cheguei para alugar aquela casa em 2014, porque em 2013 eu deixei o meu currículo na Aviação Itu. Porque em final de 2013, eu cheguei na empresa que eu trabalhava em São Paulo e falei: olha, me manda embora que eu não quero mais trabalhar aqui, eu vou embora da cidade. Mas como? Você trabalha bem e tal? Eu falei: não, eu quero ir embora, eu vou embora. E aí a empresa me mandou embora em 2013, final de 2013, mandou embora dia 3 de janeiro de 2014. Já estava com o currículo aqui na Aviação Itu, na época Aviação Itu. E iniciei na Aviação Itu dia 13 de janeiro de 2014, como motorista. E aí começou-se sítio pra lá, sítio pra cá, 3 pegas, saía de casa às 3:30 da manhã, parava 9 horas da noite, quando parava 9 horas da noite ia fazer extra, saída de empresa, fazer Lenovo, na época Lenovo ainda era aberta, fazer Lenovo, fazer Heineken e outras e tal, e aí foi batendo alavanca, como diz o motorista, durante 12 meses, 1 ano, dirigindo a Aviação Itu. E aí houve aqui na cidade uma primeira situação política. Por quê?
Porque em 2014, a aviação ela tinha um grande problema, como tem até hoje, de horários e tal, e às vezes não pagava o VR no dia certo. E aí nós começamos ali a fazer um movimento e fizemos uma greve. Em 2014, que paramos a aviação em Itu. Caramba. Paramos tudo, mesmo sem o pessoal do sindicato não querer parar, nós paramos ali. Ali eu comecei a ver como politicamente funcionava a cidade de Itu. Aí fizemos essa greve, paramos, reuni alguns amigos, que somos amigos até hoje. E em 2015 me mandaram embora. Me mandaram embora em 2015, dia 6 de janeiro de 2015 me mandaram embora. Dia 7 eu estava trabalhando como corretor de imóveis. 12 meses depois apareceu a oportunidade de comprar a imobiliária junto com um sócio. Peraí, só me deixa fazer interromper você. Como que você sai de motorista de ônibus para corretor de imóveis? Explica essa... Como é que você... Porque é legal também você falar isso, mudança de carreira é um negócio complicado, né? Complicado. Como é que veio isso na tua cabeça, assim? Em São Paulo, quando eu tinha... Porque hoje você é corretor. Hoje eu é a sua profissão. Quando eu tinha 25 anos, um irmão meu, pastor Wilson, ele trabalhava numa imobiliária chamada Hebron Imóveis. A Hebron Imóveis, quem era dono dela na época era o pastor Elias Cardoso, pastor da igreja Assembleia de Deus de Perus. Toda a região de Perus ele é pastor. E eu fazia alguns serviços lá na época, há algum tempo atrás. E quando surgiu aqui em Itu, que eu frequentava uma igreja ao qual tinha um amigo chamado Antônio André, que era da imobiliária Máxima Imóveis. Uhum. E aí a gente frequentava a mesma igreja e falava, pô, Cláudio, você é um cara legal, tal, você tem uma boa comunicação. E foi engraçado que quando eu saí da aviação em Itu, tem um amigo meu, o Ronaldo, que é motorista até hoje na aviação, trabalha com articulado, ele falou para mim, eu não consigo comprar casa. Já tentei comprar casa com todo mundo, não consigo. Eu falei, sério, Ronaldo? Por quê? Ah, porque tal. Eu falei, tá bom. Eu falei, olha, aí eu encontrei com ele e falei, você sabe que eu saí da aviação, né? Vai lá no escritório, tal dia, tal hora, que você vai comprar uma casa comigo. Ah, mas ninguém conseguiu comprar, eu vou conseguir comprar. Eu falei, vai. Bom, quando eu saí da aviação, o Antônio André me convidou para trabalhar com ele. E eu já tinha uma experiência do passado, mesmo que eu sempre trabalhei com vendas. Uhum. Quando eu comecei a minha carreira na empresa metalúrgica Suprens, com 2004, quando eu tinha 19 anos, saí de lá, eu fui trabalhar com vendas já. Então eu trabalhei em São Paulo com vendas durante 12 anos. Bom Retiro, Zé Paulino, eu tinha, para você ter ideia, uma vez por mês eu viajava, eu tinha uma carteira de 28 cidades. Então uma vez por mês eu corria essas cidades para fazer vendas. Então hoje quando você fala, mas por que você saiu de motorista e foi ser corretor de imóveis? Exatamente por essa facilidade de apresentar para a pessoa algo diferente. E foi exatamente dentro desse contexto que quando eu saí de motorista e fui ser corretor de imóveis, que surgiu um universo diferente, o contato com pessoas. E se tem uma coisa que eu sempre tive como corretor de imóveis, que sou até hoje, para que a pessoa conseguisse realizar o sonho dela. E esse amigo meu, Ronaldo, se eu pegar o telefone e ligar para ele agora e falar, Ronaldo, ele falou, meu amigo, você realizou meu sonho. Esse cara comprou uma casa em Sorocaba, porque em Itu não dava para comprar. Isso é uma das coisas que eu vou discutir muito ainda, devido ao nosso plano diretor da cidade. Hoje o plano diretor da cidade ele só aprova terrenos com 250 metros. Isso, o preço vai lá em cima.
E eu até discuti com uma pessoa esses dias atrás, mas a cidade... Não, nós temos que mudar isso, voltar a mudar isso. Porque a pessoa menos favorecida hoje, ela não tem condições de ter sua casa própria. Mas eu quero apartamento. Tá, e quem não gosta de apartamento? E eu mesmo, defendendo a bandeira do autismo, tenho mães, tenho famílias que no apartamento que elas moram é multa direto, porque as pessoas às vezes não sabem separar e não sabem respeitar. Mas, Rocco, falando da minha saída de motorista, fui para corretor de imóveis. Trabalhando como corretor de imóveis durante 12 meses, apareceu uma oportunidade com um amigo que ele falou: Cláudio, eu administrava os imóveis desse cara, desse cliente. Ele falou: eu gostei de você. Apareceu a oportunidade de comprar uma imobiliária. Vamos comprar junto? Falei para ele: vamos. Porém, eu não tenho dinheiro e estou com o nome sujo. Só isso. Só isso. Mas como assim? Não tenho dinheiro, tô com o nome sujo e o meu carro estava aqui em busca e apreensão. Só isso. E detalhe, hein, Cláudio? Uma realidade da grande maioria dos brasileiros, né? Da grande maioria dos brasileiros. Infelizmente. Aí ele chegou em mim e falou: olha, Cláudio, o que você propõe de proposta? O que você falaria de proposta para o Davi da Agrocampo? Falei: olha, faz o seguinte... fala pra ele que a gente paga ele com a própria carteira dele. Você é louco, meu? Ele não vai aceitar. Falei: eu não, já tem. Depois que ele te der a resposta, aí a gente entra no segundo plano. Primeira proposta feita. Teve uma conta proposta, chegamos num acordo. Pagaríamos a imobiliária em 6 vezes. Eu já estava com 3 vendas engatilhada para estourar, para receber. Nós pagaríamos na imobiliária, na época, eu paguei R$ 2.500 por mês, mais ou menos. Na segunda parcela, eu chamei o Davi, falei: Davi, quanto que você quer para quitar? Quanto você me dá desconto para quitar? Não, mas falei: não, para quitar. Pagar tudo, quitar. Não, ele tem um jeitão. Não, Cláudio, não dá, tal. Falei: tá bom, me dá um descontinho aí pra me acertar já. Cheguei no meu sócio, falei: olha, vamos quitar. Tem um valor aqui e tal, a gente quita e tá bom. Na terceira parcela nós quitamos tudo. Isso foi no mês de junho de 2015. Nós compramos a imobiliária em fevereiro. Março começava a fazer a receita. Em fevereiro, em julho, o cara que era meu sócio viajou pro Nordeste. Ele viajou pro Nordeste em julho, voltou começo de agosto. Ele voltou, eu fui viajar de carro para Bahia. Nesta viagem que eu fiz para Bahia, minha filha já trabalhava comigo, que trabalha até hoje, graças a Deus pela vida dela. Meu sócio ligava: pô, mas não dá, porque não sei o quê, porque ele não era do ramo. Nunca foi do ramo, apesar de ser um investidor, mas não era do ramo. Aí ele chegou pra mim e falou: olha, Cláudio, não dá pra trabalhar com sua filha. Ou eu ou ela. Oxê! Ou eu ou ela. Manda embora, porque eu tenho uma pessoa pra ficar, tal. Eu falei: olha, entre você e ela, é melhor você. Então vamos vender a imobiliária. Eu falei: tá bom, vamos vender. Quanto vale? Falei: nós pagamos 6 parcelas, acho que de 2,5, já tinha faturado algumas coisas. Em 6 meses, a imobiliária ela tinha 30 imóveis, quando eu comprei. Em 6 meses, ela já estava com 110 imóveis. Em 6 meses. Quando ele quis comprar a minha parte, eu falei: tá bom, você quer? Então me dá 50 mil na minha parte. Você tá louco? Não vale isso. Quanto vale? Toda imobiliária vale 25. Eu falei: sério, vale 25? Então é 12,5 para cada um? É. Eu falei: você quer 12,5 na sua parte? Ele falou: quero. Eu falei: vamos fechar o negócio. A imobiliária é só minha. Um ano depois, que eu tinha voltado de viagem e tal. 6, eu voltei de viagem em final de setembro, começo de outubro, dia 30 de setembro, mais ou menos eu voltei. Começo de outubro, fechamos negócio. Na mesma condição que nós compramos, eu paguei os 12 mil para ele.
dividido em 6 vezes. Na terceira parcela, de novo, Você quitou. eu quitei. Janeiro, comecei com a imobiliária sem dever nada para ninguém, sozinho. E aí, graças ao bom Deus, só começou a subir. Mas por não ser ituano, um dos meus clientes, que é o meu maior cliente hoje, eu tenho alguns imóveis que eu administro dele, me chamou no escritório dele para conversar. Falou, olha, Cláudio, enquanto você estava sócio com fulano, tudo bem. Agora, ele não é mais seu sócio, ainda tinha um pouco de respeito, tal, mas eu não conheço você. Falei, me dá a chance de me conhecer. Você pode me dar a chance de conhecer quem é o Cláudio Viana? Ele falou, vamos fazer o seguinte, até junho, depois de junho a gente volta a se falar. Esse cliente, os imóveis dele ficavam parados 6 meses sem alugar, 8 meses, ninguém alugava, não tinha nada de negócio. Aí, em 30 dias, eu aluguei todos os imóveis dele, todos, não tinha nenhum imóvel dele vazio. E não é que você quis alugar com preço lá embaixo, preço que ele pedia, preço justo. E aí esse cara começou a me admirar como uma pessoa que lutava, que estava sempre buscando trocar informações, Mesmo não sendo não sendo ituano. E aí as coisas começaram a fluir. Hoje esse cliente, qualquer pessoa de Itu que ligar para ele, fala, olha, eu tenho um imóvel em tal lugar, você tá lá, eu sei que tá lugar. Ele fala, olha, esse é o telefone, liga para esse cara. Liga pro Cláudio que ele vai... Não, mas eu quero alugar, fazer... Não, liga pro Cláudio, quem administra os meus imóveis é ele. Então, o que eu quero falar com isso, Rocco? Que na vida, nós temos muitas situações de altos e baixos e de oportunidades. E nós temos que aprender a valorizar as oportunidades que temos. Sim. Assim como estamos tendo agora essa oportunidade, politicamente, dentro da cidade. Esse cliente, para você ter ideia, meu carro é adesivado. O nosso pré-candidato Herculano, com meus adesivos. Ninguém entrava lá com carro adesivado. Eu entro. É bom de você olhar para tudo isso e falar, poxa vida, quanta conquista. Sabe? E você olhar e falar, poxa vida, sou grato a Deus por tudo isso. E não é fácil você entrar numa cidade de interior sozinho, ainda mais a nossa, que é uma cidade conservadora. Muito complicado. conservadora. É complicado. Foi uma vitória, assim, importante sua. Aí, comprei a imobiliária e eu tinha um sonho, tinha um desejo, desde pequeno, desde bem jovem, de fazer uma faculdade. São Paulo, mesmo estudando um período até fazendo o segundo grau em escola particular, comecei algumas faculdades, parei, tranquei, não dava para seguir. E em 2017, eu falei, puxa, eu preciso fazer a minha faculdade. Fui ver nenhum absurdo, falei, 2,5 pau, como que eu vou pagar? Nossa. Outra, falei, não. Aí em 2018, eu comecei a fazer direito na CEUSP. E comecei a fazer direito, que era algo que eu sempre sonhava, sempre quis conhecer um pouco mais. E graças a Deus, no final de 2023, eu concluí meu curso de direito. Então hoje eu sou bacharel em direito. Mas Cláudio, você é bacharel, mas você é advogado? Não. Bacharel em direito é uma pessoa com curso superior. Para ser advogado, precisa fazer a OAB, passar nas 2 provas e depois conseguir aí advogar. Mas tudo esse trabalho de imobiliária, de motorista na cidade de Itu, fez com que o meu leque
de amizades e de conhecimento abrisse demais. Eu falo para as pessoas que eu conheço pessoas nos 4 cantos de Itu. E sem demagogia. Tem pessoas que saem comigo e falam: Cláudio, você vai em lugares que eu nunca fui, nem conheço. Exatamente por causa do ramo de atividade. E no período em que eu fui motorista, às vezes a garagem ligava e falava: olha, tem que fazer lá a linha Jardim Europa. Mas como? Se vira. Se vira nos 30. E ia fazer Jardim Europa. Entendeu? Então, é isso que eu sempre falo. Os desafios, eles existem para que você ultrapassem. Sim. Assim como eu falei, poxa, mas primeiro presidente eleito de um partido que estava às traças. Isso me motivou também, quando o Herculano me chamou para assumir o partido como presidente, a me motivar a realmente fazer algo diferente. Fazer algo diferente para inovar, para renovar e mudar o cenário em que nós estávamos passando durante muito tempo. E aí, assim, você diria então que o bichinho que pica a gente da política, que picou, ferrou, né? Ficou ferrou. Você diria então que foi nessa transição sua de carreira, né? De quando você começa, foi mais aqui, você diria que foi mais já em São Paulo ou já mais aqui em Itu, que você começou a transitar? Quando é que teve aquele momento que falou: puta, é isso aqui, eu vou entrar, eu vou ajudar as pessoas, eu vou... Em São Paulo eu sempre fui envolvido com política de alguma maneira. Em São Paulo eu tenho até eu fui do Conselho Participativo do município. É como se você tivesse um bairro, um líder de bairro, um líder comunitário. Tá. Só que em São Paulo, o bairro que eu morava é maior que Itu. Sim. A região de Brasilândia hoje tem 480 mil habitantes. E em cada regional tinha o seu líder comunitário. E eu fui líder comunitário de bairros. Ou seja, então esta vontade, esse desejo de procurar ajudar o próximo... Já vem de lá. Não vem de Tu. Tá. Já vem do passado. Que, por sinal, são coisas que às vezes a gente fala, mas o porquê que quando o bichinho pica, você começa a ver a necessidade de fazer algo diferente? Por que você vê a necessidade e você olha do lado e fala: poxa, mas tem tantas pessoas que se eu fizer um pouquinho só, se cada um de nós fizermos um pouquinho só, nós conseguimos mudar e fazer uma história diferente. Eu tô te perguntando porque, assim, você sabe que hoje tá muito difícil falar de política. As pessoas estão de saco cheio, tal, enfim. E aí toda vez que você vai falar de política, é mais um que tá querendo não sei o quê. Só que eu percebo, e algumas pessoas que já passaram por aqui, e no teu caso também, pô, você é um empresário, você tem a sua imobiliária já estabelecida. Sim. Na verdade, você está entrando, se a gente falar assim mesmo, não vou dizer roubada, né? Mas é um trem que... É um negócio... Eu vejo vídeo seu, eu vejo alguns vídeos seus na rede social do Instagram que você está colocando agora, mostrando lá vazamento em rua. Porque é assim, gente, quando você se dispõe a fazer alguma coisa pelo próximo, você começa a tomar porrada. Deveria ser o contrário. Mas na vida é assim. Sim. Enquanto o cara tá lá cuidando da vida dele, das coisas dele, fazendo os corre, trabalhando lá com a família, com a filha, tal, numa boa, tudo bem. Aí quando você sai dessa zona de conforto e vai propor, não, peraí, pô, eu posso melhorar a vida das pessoas, eu posso tentar, isso aqui tá errado, eu não concordo. Você começa a levar paulada também. Então, pra muita gente isso aí é uma roubada, né? Tipo, puta, vai entrar nisso. Porque não é fácil, né, ser vereador. Não é fácil. Você vai ter gente tipo, pedindo coisa o dia inteiro, é uma puta de uma responsabilidade. Quando você pensa nisso, Cláudio, o que vem na tua cabeça, antes da gente entrar na tua plataforma, antes de falar disso? O que mais me motiva é exatamente as coisas que eu sempre falo, é que igual todo mundo faz. Todo mundo faz podcast. Tem um monte de podcast aí. O que mais tem hoje em dia? Tem um monte de pessoas falando. A promoção, às vezes... Mas quando você começa a olhar para dentro de você... Eu não sou rico. Só deixa eu falar uma coisa pra você, tá? Tem um monte mais bom, só tem esse aqui, ó.
Só. Só simplicidade. Só simplicidade. Aí você começa a olhar para você e fala, poxa, eu sou Sim. um guerreiro. Eu sou um lutador. Porque eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho a minha família. E nada veio beijado, né? E nada veio. Não tenho nada de herança de pai e mãe. Nada meu. O carrinho velho que eu ando é meu. Não tem nada que meu pai me deixou. Aí você começa a olhar, se eu for mostrar meu celular, o tanto de pessoas pedindo alguma coisa e solicitando que você faça alguma coisa, você fala, poxa vida, mas por quê? Ontem mesmo uma pessoa me mandou uma mensagem, falou, ô seu Cláudio, tudo bem? Eu tô vendo que o senhor é pré-candidato, o senhor não pode me ajudar com algumas coisas? Eu falei, olha, desculpa, pré-candidato, não é vereador. E mesmo quando ele se tornar vereador, ele precisa saber separar as coisas. Por quê? A obrigação de você ajudar o próximo não é independente de política. Se eu passo aqui na rua e vejo você com um carro quebrado, falo, olha, peraí, eu tenho que ajudar porque eu sou político. Não. Não. Você tem que ajudar porque você é ser humano. Cidadania, cara. Porque tem uma pessoa lá com o carro quebrado, igual aconteceu esses dias atrás. Saí do meu escritório, tô subindo a Santa Rita, uma senhora com o carro quebrado na rua. Olhei pra ela, falei, oi senhora. Ela se assustou. Bem aqui em cima. Não, se assustou. Falei, não, porque eu falei, não, o que aconteceu? Lá, meu carro quebrou, eu olhei, mulher e tal. Olhei, o carro dela tinha fervido, cabeçou a tiro pro pau. Puta vida. Falei, o que a senhora quer fazer? Moço, eu queria ir embora pra minha casa, fechar o carro e deixar aí. Mas o meu celular descarregou, não tô conseguindo nem chamar o Uber. Falei, olha senhora, se a senhora não se incomodar, se a senhora quiser uma carona, qual o nome do telefone da senhora, tal. E por sinal, a filha dela é amiga minha. Olha só. Quando ela mandou, falou, liga pra esse não, eu falei, mas pera, é minha mãe. Falei, putz. Então você vê, atos de cidadania muito simples. Sim. Precisa ser vereador pra isso? Não. Precisa ser político? Não. Não. E pra você ajudar o próximo, tem que ser político? Depende, né? Eu digo assim, que necessariamente não. Não tem que ser político para ajudar o próximo. Mas talvez pra você dar um passinho maior, talvez você precisa... Né? Por quê? Porque a pessoa na carreira política, ele se articula muito mais. Sim. Ele tem portas abertas em muitos outros lugares. Sim. E graças ao bom Deus... Pode conseguir mudar a legislação. Conseguir mudar a legislação, conseguir criar leis. Sim. Porque é isso que as pessoas não sabem. E tem vereadores hoje, na nossa bancada, que por sinal já estão de férias, né? Hoje não teve mais... É uma beleza. Já estão de férias, tem 2 férias por ano. E outra coisa, remuneradas, viu? Sim, que delícia. Aí me perguntaram, mas você também não queria? Queria e vou querer. Porque eu vou fazer jus ao meu trabalho. Faz Jesus o seu trabalho por quê? Porque eu espero mudar esse cenário. Porque eu já fiz algumas vezes pegar o meu telefone, ligar do meu telefone particular para alguns vereadores da cidade e eles se querem responderem uma mensagem do WhatsApp ou uma ligação. Agora imagina os munícipes que hoje ligam para esses vereadores buscando alguma informação. Conseguem resposta? Mas quem elegeu? Quem colocou o vereador lá? Eu costumo falar em algumas reuniões com algumas pessoas, eu costumo fazer uma indagação. Você lembra em quem você votou na última eleição? Para prefeito? E para vereador? Eu vou muito além. E para deputado estadual, você lembra quem você votou? E para federal? E para senador? Você lembra em quem você votou? As pessoas têm a mente muito curta. Porque o poder do voto é o poder de mudar. É o poder de fazer a diferença. Mas, Cláudio, você está falando agora como pré-candidato, verdade. O pré-candidato, ele não termina uma campanha, ele começa outra. E muitas das vezes a pessoa, mas eu vou fazer a campanha depois da convenção, porque depois da convenção eu sou o candidato.
Aí o bonde passou. É. Aí já era. Tem muita gente já fazendo faz tempo, né, mano? Aí é fato. Eu comecei a fazer a minha pré-campanha em 2022, quando acabou-se a campanha da Rita para deputada. No dia que eu encerrei aqui, que eu fui coordenador, eu encerrei e disse para muita gente, em 2024 eu serei candidato a vereador. E conto com seu apoio. Tem pessoas que me apoiam hoje porque fecharam comigo em 2022. Tem pessoas que me apoiam hoje que fecharam comigo em 2020. Por quê? Por acreditar. Acreditar no ideal. E o que falta hoje no Ituano, eu digo Ituano porque é o Ituano que vai votar, dia 6 de outubro, é acreditar no ideal diferente. É acreditar que agora nós iremos passar por um período de renovação. E precisa, hein? E esta renovação, ela não começa... É igual uma pessoa me pergunta, mas está falando de renovação, mas está falando de Herculano? Eu falei exatamente disso mesmo. É exatamente isso que eu estou falando. Mas por quê? Foi porque quando ele foi prefeito, ele mudou essa cidade. E agora ele vai renovar essa cidade. Ele vai fazer uma... E eu sempre falo uma coisa. A gente sempre fala aqui no podcast. Você que é empresário vai entender melhor ainda. Se você for lá para Bahia de novo passear, você vai deixar a tua imobiliária com uma pessoa que não tem experiência? Jamais. Jamais. Eu digo que no poder legislativo você tem que ter oxigenação. Sim. Gente nova. Gente nova não é só nova de idade, gente com pensamento novo. Agora eu já ia falar pra você, não. eu já ia virar essa água em você, porque falar gente nova, tô velho então agora. Gente nova na oxigenação de pensamento. Sim. No executivo, na gestão, você precisa de experiência. Cabeça pensante. Cabeça pensante. Então o cara tem que ser gestor mesmo, com experiência de alguém que já fez. É o que nós estávamos falando antes do Ituano, né? Exatamente. Exatamente isso. Então assim, eu tenho certeza que se você tivesse que sair e passar umas férias, né, merecidas, você não ia pôr qualquer um para ficar na imobiliária. Não. Vou pôr um moleque, com todo respeito, não é moleque no sentido... Sim, mas sem conhecimento. Você ia colocar alguém... Sem bagagem. Que tenha bagagem, que entenda no negócio. Você viu lá o teu sócio que você contou, ele não conhecia nada. Ficou doido. Nada. Então você vai pôr o cara... Porém, uma área talvez de marketing, você pode pôr alguém mais novo, mais oxigenado, mais antenado. Então assim, não é que velho não sabe fazer marketing, senão eu vou jogar água em mim mesmo. Mas eu digo assim, no legislativo, mais do que nunca, porque assim, se você bater no olho rapidamente, você vê pessoas lá que estão, sei lá quantos mandatos já. 5 mandatos. Tem uma pessoa que tem 5 mandatos. Eu tenho feito essa pergunta, Cláudio. Eu queria a tua opinião disso antes de falar da tua plataforma, que é muito importante. Como que a gente muda esse cenário? Por que o povo ituano, ou pelo menos uma parte dele, não é o povo, né? Uma parte dele, sempre vota nas mesmas figuras no legislativo? Eu vou te falar pelo seguinte, Rocô. Como te falei, que eu rodo bastante na cidade. E as pessoas estão acostumadas... você já ouviu falar, se tem um conhecimento bíblico, de Esaú? Sim. Eu sempre uso essa situação. Tem muita gente trocando o seu voto por uma cesta básica, ainda hoje. Meu Deus. Por um saco de ração, por uma vaga cross, por um remédio. Hoje meu telefone tocou de uma pessoa que em 2020, eu seria candidato em 2020, na época eu fui pedir voto para ela, na época eu era candidato, ia ser candidato, estava tudo certo. Na convenção teve um pilantra aí antes da convenção que acabou debandeando. E ela me disse o seguinte: Cláudio, se você fosse candidato na época, eu votaria em você. Porém, tem uma pessoa que
todo mês ela me traz um saco de ração aqui na minha casa. Rua Graciano Giribello. Tem um vereador, um maledeto de um vereador, que esse horário em diante ele tá lá com a picapezinha dele entregando ração para as famílias. Não é pelo fato de entregar ração. Ele poderia ser útil, não como vereador, mas na área que ele atua. A pessoa pode ser útil não na área que ele está como vereador, mas na área que ele conhece. Mas, Cláudio, você está dizendo o quê? Que então você pode ser útil na imobiliária, você não pode ser útil como advogado? Sim, eu nunca fui vereador. Esta é a primeira oportunidade que eu estou tendo de procurar mudar esse cenário. Dos vereadores que cruzam os braços, esperam o munícipe se virar. É a pergunta, assim como você iniciou falando, Cláudio, você vai lá na rua e faz o vídeo. Isso é obrigação do vereador. Exatamente. Isso é função dele. Ele não precisava fazer um vídeo. Não precisava alguém mostrar, você falando de vídeo, bairro Bom Viver. 2 meses esgoto a céu aberto. 2 meses. Mas é que tem água. Foi feito um vídeo. Fazer igual É porque a pessoa tem fala. água, Cláudio. Não, só tá vazando porque tem água. Calma, Cláudio. Como a pessoa Tem consegue muita ser água. tão medíocre? Você sabia que você só é assaltado se você tem dinheiro? Você entendeu? É uma piada, né? É uma Essas piada. coisas que as pessoas. Mas qual é a preparação dessas pessoas? Cara. Uma pessoa me falou ontem, seu Cláudio, mas eu liguei para uma pessoa e ela não sabia nem o que me responder. Mas que preparação? A minha segunda faculdade vai ser políticas públicas. Que eu começo, assim que acabar as eleições, começo em janeiro e fevereiro. A minha pós vai ser em políticas públicas. Então, por quê? Até, inclusive, aproveitando esse gancho, eu vi um pré-candidato, não menosprezando, cada um tem a sua condição, que ele colocou lá no currículo dele que ele é gestor público. Para fazer gestão pública, tem que ter formação. Senão, não faz. Eu até printei a tela e eu falei, não acredito que essa pessoa postou isso. Então, essas coisas que a gente fala, falta-se muito informações. Para quem? Para o Cláudio, que é pré-candidato, eu tento buscar as informações e tento conhecer um pouco mais em tudo que eu procuro fazer. Mas, infelizmente, essa situação, as pessoas estão deixando demais a desejar. E você fala... Eu acho assim, né? A gente conversa muito aqui, Cláudio, é um negócio... eu já falei aqui em outros podcasts, quando a gente fala de política, a situação caótica que vive nossa cidade na questão da saúde. Quando você não tem o básico do básico, sabe aquela coisa que você aprende na SPB, na minha época? Lembra, né? Ciências sociais, né? Estudos sociais. Nossa. Sabe aquela coisa básica? Uma criança aprende, saúde, educação. Saúde e educação. Básica. E, cara, você não está falando de uma cidade que tenha 10 milhões de habitantes, 14 milhões aqui em São Paulo. Você não está falando disso, cara. Você não está falando de uma zona leste que tem 4 milhões de pessoas. Você está falando de uma cidade de 180 mil habitantes. Então, se você não tem um mínimo para oferecer para... E eu acho engraçado, Cláudio, você que também como empresário, eu acho isso muito engraçado. Eu pergunto assim para você. Eu tenho certeza que você não vai ter essa cabeça, você chegando lá, porque você é empresário. Mas vem um munícipe e fala para você, Cláudio, eu não estou gostando. Eu tenho certeza que a tua reação vai ser, o que você não está gostando? Deixa eu entender. Onde está o problema? Essa administração atual, ela te joga um copo na cara. Sim. Por que você não está gostando? Hã? É o porquê você não está gostando. Por que você não está... Boa, Eric, exatamente. Por que você não está gostando? Você tem que gostar. Eu estou fazendo eu faço melhor. Tudo perfeitinho. Sem igual. Tudo perfeito, tudo perfeitinho. Entendeu?
Só que o cliente é o munícipe. É o munícipe. O fornecedor é a prefeitura. O Sim. cliente é o munícipe. Então, quando ele vai lá, e por mais que a demanda que ele está levando para a prefeitura seja errada, que ele esteja errado, você tem que ouvi-lo. Tem que ouvi-lo. Porque ele é o seu cliente. Sim. Se você tratar cliente desse jeito, por isso que a iniciativa privada é maravilhosa, né? É. Por isso que a gente é liberal, enfim, né? Gosta de negócio, de empresa. Business. Porque lá, amigão, você tratar mal, o cara vai procurar outro. Se eu chegar na tua imobiliária e você me tratar mal, eu vou pra outra. É o direito Acabou. que todos têm. É o direito de todos. E você vai comprar um pão e o cara te trata mal, você vai a outra padaria. Porque todos nós somos clientes Sim. e fornecedores em algum momento da vida. É. E aí eu fico vendo a prefeitura, essa principalmente, eu acho que essa gestão, não sei se você vai concordar comigo, muito particularmente ela tem esse traço de atender o munícipe de forma ríspida. Não sei se você concorda comigo nessa questão. Como corretor de imóveis, as informações para nós que fazemos com que a máquina, o corretor de imóvel, ele é responsável por, nas minhas contas, 30% do faturamento da prefeitura. Quando você vai desenvolver o negócio, você procura quem? Desenvolver o negócio? Ah, eu quero montar um lava-jato. Olha, eu vou buscar lá saber qual imobiliária que tem um imóvel para alugar. É sim, exatamente. A imobiliária vai lá e fala, olha, prefeitura, eu preciso aqui fazer aqui, ver qual a viabilidade. 5 dias. Para nós. Sim. 5 dias. O cara vem de São Paulo ou vem de outra cidade, ele tem que ficar 5 dias hospedado aqui. Sendo que você pode entrar no sistema, se tem um plano diretor, meu amigo, Um abraço. o plano diretor tá filé, tá zerado, peraí, a rua Pasquale Aquinto, 431, imóvel tal, opa, peraí, tem viabilidade, é um imóvel residencial, porém é misto, é imóvel misto, tem. Ah, não tem, mas se está lançado no plano diretor, o que te impede? Exatamente. Aí o munícipe vai lá, fala, olha, meu IPTU está atrasado, eu quero pagar. Olha, você é o dono? Só tem um contrato aqui, não, peraí. Peticiona mais 5 dias. Quem perde com isso? A própria cidade. Faturamento não vem. E além de tudo, que infelizmente, eu sou um pouco contra cargos de confiança. Por quê? Porque você dá muito poderes para as pessoas e não tem quem fiscalize isso. Não tem quem fiscalize. Só, eu vou te cortar só um minuto, porque você pegou num ponto que eu queria falar, inclusive, com o pessoal em casa que está assistindo. Eu tenho falado muito isso aqui. Eu entendo o que você está falando e gostaria de colocar uma coisinha a mais, eu queria saber a tua opinião. Eu sei que isso é difícil, tá? É meio que utopia o que eu vou falar, mas eu vou falar. Na iniciativa privada, Cláudio, você trabalhou direito, tá legal. Legal. Você fez merda. Tchau. Por que no público não é assim? Por que eu vou eleger você, por exemplo, e se no primeiro ano você for uma merda, eu não posso chegar pra você e falar, tchau, vou trocar o vereador. O presidente da república, o povo, a Bíblia diz, né? Sim. Que o povo que tem um mau governante, Sofre. E o que tem bom, né? A própria Bíblia fala lá. Por que eu sou obrigado a eleger um presidente da república, e se ele for uma porcaria, que a gente tá vendo aí várias vezes, a gente não pode mandar ele embora. A gente tem que ficar 4 anos. Olha só, Cláudio, são 4 anos de subdesenvolvimento que você poderia estar desenvolvendo um país, e aí pode passar para governo, enfim, para tudo. Por que você não pode exigir meta de um governante? Sim. Do governante e dos seus, como gostam de falar, séculos. Por que não?
Por que eu não posso olhar para um cara que está, por exemplo, um secretário de saúde? Peraí, você está horrível o seu trabalho. E a sociedade ter maior controle. Porque você está falando um negócio. É polêmico isso aqui que eu estou falando. Eu sei que é utópico. Mas eu vou te falar um negócio que. Mas você está falando do. Você falou para mim, não, pô, esse negócio de cargo de confiança. O próprio político deveria passar pelo crivo da sociedade. Por isso que eu gosto e sou parlamentarista, tá? Só para falar para vocês. O que falta nas cidades, em modo geral, é transparência. Você sabe o que o vereador fez no ano? Aí você dá lá em dezembro, ou igual agora, os vereadores aí, mesmo os que dizem ser oposição, olha, eu estou apresentando aqui tudo que eu fiz. O que você fez? O que você fez? Nome de rua é uma porrada. Eu fiz lá uma ação, eu dei o nome pra Rua das Conchinchinas. Monções. Fiz monções lá, dei monções pra um cara que veio uma semana aqui. Tu falou que tu era bonita, então ele merece. Mas espera aí. Isso é função de vereador? Vai lá no UPA. Chega lá, igual um camarada aí que ficou vereador há alguns dias, chegou lá na CIS, sem conhecimento, deu uma carteirada e não conseguiu entrar para ver se aquelas caixas estavam vazias? Espera aí. Ele não sabe que o vereador ele tem imunidade para ir até lá, solicitar uma segurança? Não posso? Nem o prefeito te impede de entrar. Nem o segurança do prefeito te impede de entrar. Isso é lei. Eu vou fazer só um recorte no que nós estamos falando aqui agora. Eu queria que você falasse para mim. Quantas pessoas, Cláudio, se a gente tivesse feito um plebiscito, e tu, não é difícil, hein? 180 mil, rapidinho. Vou fazer um plebiscito da taxa de lixo. Tá? De novo, eu vou falar aqui, porque tem os caras que vão assistir falando, Rocco, mas a taxa de lixo era federal. Obrigação moral dos senhores era votar não. Moral. Se ia conseguir ou não, se o governo ia obrigar ou não, é outra coisa. Sim. Moralmente você tinha que falar não. Não. Tudo vermelhinho naquele painel. Ok? Minha pergunta. Se tivesse no sistema que eu tô falando, você acha que o que ia acontecer com os vereadores que votaram a favor da taxa de lixo? O que o povo ia fazer? Votava e caçava. Rua. Demissão, carta de demissão. Aí... Concorda? Sim. Aí entra, Rocco, exatamente isso. Aí vai algumas pessoas... Olha, faz aqui abaixo-assinado que vai devolver. Você sabe quanto que esse dinheiro vai devolver? Sabe quanto? Então, é uma pergunta. Isso muita gente pergunta. Você quer advogado? Nunca. Se você olhar a lei, Rocco, a forma que isso foi feita, a forma que essa taxa foi criada, foi abusiva. A forma que ela foi criada foi abusiva. Ela poderia ser criada... Eu sei que as pessoas aí vão falar, Cláudio, você é a favor? Não. Ela poderia ter sido criada de uma outra forma, não da forma que foi feita. Por exemplo, no meu escritório, a minha taxa mínima de água é R$126. Eu estava pagando R$252. Agora tu imagina a senhorinha que ganha 1.200 por mês de aposentadoria. Que era R$44, passou para 88. Outro 100. Tem gente que pagava R$100. Entendeu? Então você olha... 200 na mão da pessoa. Você olha e fala, onde está o erro? O erro está na forma que foi criada. Aí eu volto à pergunta. Onde está esses 17 milhões? Onde foi parar? Deixa eu ver. Por isso que eu trato muito, Rocco, da transparência. Eu entrei no site da prefeitura esses dias para buscar uma informação que eu vou ser obrigado a peticionar judicialmente. Não tem. Não tem informação. Eu sou patrono de uma ação contra a prefeitura de Itu, contra a Santa Casa, contra toda essa corda que está aí, de 54 milhões. Eu sou patrono dessa ação. Por quê? Porque medicamentos comprados com valores totalmente fora de uma realidade.
Eu tenho provas disso. Eu não estou falando nada que o Cláudio Viana criou. Eu tenho provas. E até que eu tenho provas que eu sou o patrono da ação. Essa ação subiu para a segunda instância e logo mais teremos mais informações sobre isso. Então é o que eu sempre falo. As pessoas erram por não conhecerem. A Bíblia fala. Meu O povo povo erra peca por não conhecer a palavra. por não conhecer. Mas a pessoa chega e fala, não, mas se eu ligar para o vereador, ele vai resolver para mim. Mas ela não devia ligar para o vereador. O vereador tem que fazer outra coisa, tem que trabalhar. Não que ele não seja imune à ligação. Que na verdade hoje os vereadores da cidade, eles vivem dentro de uma redoma. E se não acordar, Cláudio, eu falei aqui outro dia na casa, foi hoje, não foi outro dia, foi hoje mesmo. O pessoal deu risada aqui, foi, se não acordar, o chat GPT vai fazer. Nós vamos botar um laptop no meio da câmara, sozinho, sai barato. E sai barato, muitas coisas. Chat GPT, como está a questão das ruas da cidade? Você entendeu? Lógico que estou brincando com o chat GPT, mas vai ter uma IA que vai fazer. Coisa que o próprio... Por quê? Eu estou falando isso dos vereadores que ficam com a bunda na cadeira. Sim. Que não saem para a rua para ouvir. Porque isso que você está falando é que a pessoa tem que ouvir. Tem que ouvir. Porra, tem que ouvir. O que tá ruim? Aí chega no prefeito, ó, eu recebi essa. Aí se o prefeito for gente boa, mas não se for o maluco... prefeito não fala, se você não pode ter, você não tem acesso a prefeito. Então, aí é aquilo que eu te falei, tem que ser uma outra... Aí é que tá, se você tivesse um dispositivinho, um botãozinho, cara, entendeu? É esse o ponto. Então. Você não quer falar? Você não tá acessível? Esse aí que você tá falando que não tá acessível, é por causa disso, porque no final do dia, Cláudio, eles sabem que não acontece porra nenhuma. Desculpa o termo, mas não acontece porra nenhuma. Entendeu? Esse é o ponto. Mas, ó, pra gente, senão a gente não vai conseguir cobrir tudo. Eu quero falar, porque é muito importante. Você, isso eu quero que você aprofunde aqui. Sua causa é importantíssima, ela está ligada com a saúde. A saúde dessa cidade é um colapso. Total. Cláudio Viana, como que você enxerga, o que você está vendo, o que te espera lá na frente? Me conta da causa, como você chegou a isso, por que você defende isso? E o que você está esperando numa cidade que tem um colapso de saúde básica? Olha, Rocco, não será fácil 2025. Isso é fato. Principalmente por causa da dívida deixada na gestão atual. E aí eu volto a falar para você que vereadores da base hoje, atuais, nem irão se candidatar para o próximo pleito. Isso é grave. Nossa, é bem grave, hein? Não irão se candidatar para o próximo pleito, porque eles sabem toda a merda que eles fizeram. Eles sabem. E eles sabem também que na próxima gestão, o prefeito que assumir a cidade vai ter um grande trabalho de reconstrução. A primeira reconstrução começa na saúde. Sem dúvida. Mas a educação é importante? É. Mas nós estamos aqui conversando, Deus o livre, você sai daqui, acontece um acidente, igual aconteceu ontem aqui. Você viu? É. São Luís ali, gravíssimo. O rapaz está internado e a situação dele é delicada. E o motorista foi solto. Que beleza, foi solto. Hein? É uma lei que, infelizmente... Aí me perguntam, Cláudio, se você fosse advogado para defender ele, você defenderia? Defenderia. Eu fui formado para isso. Sim. Aí não tem... Todo mundo tem direito à defesa. É igual o médico chegar e falar, escuta, a pessoa tá morrendo, você não vai dar uma injeção letal para matar? Não. Mesmo que é um bandido, o cara vai tentar salvar a vida da pessoa. Vai salvar a vida. Isso é profissão. E dentro, Rocco, do que você perguntou, então a saúde é uma das coisas que está em colapso. Eu tenho certeza que a bandeira que eu defendo hoje, ela trabalha totalmente junto à saúde.
Totalmente. O autismo, o índice hoje ele só cresce e a tendência é crescer cada vez mais. E na nossa cidade hoje, o atendimento, principalmente do municipal, para a saúde, para as pessoas com autismo, é muito difícil. Isso eu falo saúde, aí eu sou obrigado a entrar nas esferas da saúde, da educação e da segurança. Por quê? Porque a saúde hoje, por ela não ter profissionais qualificados, ela transforma para a educação. A educação também não tem, porque tem muitas escolas, aí eu vou falar no estadual e no municipal, que não tem preparo algum para lidar com uma criança autista nível 3. Eu falo nível 3, que é de suporte, que são as mais, com a condição mais difícil de se lidar. Aí você olha para tudo isso, você fala, Cláudio, e aí? E o desafio que vocês terão? Mas o meu maior desafio, Rocco, que eu sempre falo para as pessoas, é conscientização. A primeira coisa que as pessoas têm que ter é consciência. O que é um autismo? O que é uma pessoa com TDAH? O que é uma... Mas, Cláudio, vai saber todas? Não. Ela vai saber os básicos. Para quê? Para que quando você se confronta com uma situação, você saber o que fazer. Quantas das vezes você vai na fila de um hospital, na fila de um banco, e você vê aquela criança batendo para lá, batendo para cá, que não para. Essa criança é mal educada. Ou na fila de um hospital, aí você olha lá e fala, mas essa criança não para. E muitos profissionais da saúde, muitos, não têm qualificação nenhuma. Por isso que eu volto a falar e defendo muito o uso do cordão do quebra-cabeça. Não só do quebra-cabeça, mas com os 3 cordões. Doenças ocultas, porque você não está no rosto de ninguém a doença. Exatamente. Ah, mas Cláudio, mas aí eu estou expondo. Não. Nós temos que parar com essas coisas. Antigamente, eu me sentia inferior. Porque eu não sou negro, mas eu tenho uma cor mais escura, mais para indiana. E para entrar no meio dessas pessoas eram difíceis. Até hoje você olha, e essas discriminações é com negro, é com mameluco, é com indiano, e é hoje com as pessoas com autismo. E eu vou fazer não tem a ver no assunto, mas vou fazer uma parênteses porque você falou disso e é muito triste, né? Porque eu sempre digo uma coisa, não sei se já te falaram isso. Essa coisa do negro, de preto, de não sei o que lá, né? Na verdade, olha como Deus é incrível. O homem veio da onde? Do barro. Do pó da terra, certo? Pó da terra. Nós somos variações de bege. Qual a cor da terra? Pode perceber, a cor da terra é mais clarinho. Sim. O cara branco não é branco. Não. Não é branco. Branco, quando é branco, aí tem aquele problema lá do pigmentação. De pigmentação. Aí já é uma patologia, né? Albinismo lá, é outra coisa. A pessoa que não tem esse problema, pode ver, são tons de marrom que vão escurecendo. Olha como Deus é incrível no seu DNA. E a gente nunca percebeu isso, cara. A gente separa isso como se fosse... Cara, eu acho isso nojento. De verdade. Eu acho isso nojento, mas enfim, continue. Por isso que eu falo muito da inserção das pessoas, eu bato muito, Rocco, no conhecimento. Sim. Isso é uma das coisas que eu procuro muito esclarecer para as pessoas. Você não precisa de um vereador para você peticionar nada, você não precisa de um vereador para... Não. Você precisa ter acesso à informação. Tem uma plataforma que, se Deus permitir que a gente consiga chegar lá, eu já até conversei com essa pessoa para criar uma plataforma de patologias. Você lê bastante? Ah, pra caramba, eu devo ler, putz, cara, um livro aí a cada 32 anos, mais ou menos. A cada 32 anos. Infelizmente não tenho o hábito da leitura. Eu gostaria nunca de ter. tive o hábito da leitura. Eu comecei a ler no direito.
Eu não... Mas eu tenho, como você sabe, eu sou neurodivergente. Sim, né? Então, mas você for no meu escritório hoje, tem um monte de livro. De vez em quando eu vou lá e pego um e dou uma esfolhada. Essas coisas que eu falo, a saúde hoje, ela depende muito da inserção do autismo e principalmente da condição da cidade. Sim. E aí você fala, mas, Cláudio, a saúde, ela depende do quê? Do município. Município. Hoje, infelizmente... Só uma coisa, sabe por quê, Cláudio? Porque os caras escapam, sabe, com isso aí. Você viu o negócio da vaga cross e tal. Você viu aí que os caras tentaram jogar a culpa no Tarcísio. Cara, você tem que ter um hospital municipal também. Tem que ter. Forte. Que vai garantir o atendimento do seu povo. E ponto. Aí você fala, não, vou comer de fita e... Amigão, você foi eleito para fazer isso. Pelo povo, para fazer isso. Se vira nos 30, usa criatividade. Não tá bom, pede para sair. Então, deixa Rocco, quem quer fazer. Você falou uma coisa, mas o vereador ele tem que cumprir o mandato. O prefeito tem que cumprir o mandato. A cidade de Pirassununga, uma cidade que levei o Agir para lá e vamos ter candidato a prefeito lá em Pirassununga. O prefeito foi cassado 3 prefeitos em 4 anos. Isso é raro, hein? 3 prefeitos em 4 anos. A cidade de Itupeva... Mas sabe qual é o problema, Cláudio? Eu falo disso como um dispositivo, porque assim, hoje, você caça político. Sim. Só que você tem todo um trâmite, todo um processo, tem que ser algo grave. Sim. E normalmente não é por falha de gestão, por não entregar resultado, entendeu? Sim. Você não pode virar assim, por exemplo, vou dar um exemplo, você pode chegar no que é presidente lá, né? Não precisa falar. Uhum. E dizer pra ele assim, ó, cara, tá uma merda. Você tá indo muito sempre fraco. Eu vou ter que te trocar. Porque você não tá dando retorno. Ora, você não tem... me fala em trocar. Ontem trocaram o técnico do meu time, rapaz. Trocaram qual time? Teu time? O Corinthians. Caiu? Caiu. Não, caiu hoje então. É ontem pra hoje. Hoje foi mandando embora já. Oliveira, nossa. Foi mandando embora. Então, exatamente, você falando na troca... Os pesos, você é corintiano, tem que dar os pesos. Você falando em troca, é exatamente isso. Não serve, tinha que trocar. Tinha que trocar. Tinha que ter dispositivo. Mas a logística de tudo isso, Rocco, que é o complicado. Mas é por isso que nós precisamos desta gestão agora excluí-los e nunca mais voltá-los para nada. Nem para síndico de condomínio. Porque estamos sofrendo já 8 anos, 7 anos e meio. 7 anos e meio, estamos no mês de julho já, né? Sim. 7 anos e meio sofrendo com umas coisas que... Por que sofrer? Era para ter mudado essa história em 2024, 2014? 2020? Era. Mas não mudou. Aí você começa a olhar 2016, 2020... E se você começar a olhar o histórico de tudo isso, sempre afundando. Mas por que deixou voltar? Por que deixou voltar? Eu tenho algumas coisas que eu falo. Falar, igual me perguntaram, mas por que o Herculano não veio em 2020 para prefeito? Sim. Porque ele era deputado. Ele está no mandato. A Rita estava saindo de deputada e estava se candidatando a prefeita. Sim. Entendeu? Foi uma coisa que foi feita exatamente porque ele, como deputado, se ela tivesse vindo a prefeita, eles juntavam e fazia a coisa acontecer. Exatamente. Mas e agora a gente fala, mas Cláudio, e agora? Agora o Herculano vem a candidato a prefeito, que isso é fato, ao contrário que muitos dizem que ele não pode ser candidato. É mentira. O Herculano é candidato a prefeito da cidade de Itu. Agora, algumas pessoas que estão falando que está cassada e vai ser candidata, principalmente uma pessoa da educação, que está usando isso para falar que ela é candidata, que é mentira, está na oposição, tentando ludibriar, tentando mentindo para a sociedade, que não será. Porque não existe a condição de ser. Aí você fala, Cláudio, a saúde tem a condição do autismo. O autismo na cidade de Itu,
Rocco, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas, de mães atípicas, de pais, de famílias, reclamando demais da falta de atendimento. E reclamando demais é aquilo que você falou. Vai lá na doutora Joaquina, dá um laudo para ela, fala, olha, tá aqui o seu laudo, tal, olha, mas doutora, eu precisava que a senhora revisse isso do médico, tal, falou, não consigo mudar nada. Aí ela vai buscar um outro médico, não tem para onde ir. Porque é que eu te falei, se a base não consegue funcionar, Não tem você pra onde imagina ir. coisas mais complexas. Aí o prefeito ia chegar e falar, ô fulana, olha, o que está acontecendo? Não, mas não pode, porque senão vai mexer no FG de fulano, de Beltrano. Senão fulano e Beltrano vai mexer no FG lá da secretária, vai mexer no FG do outro. Enquanto existirem estas coisas das pessoas barganharem, a cidade só vai pro buraco. É a mesma coisa a pessoa fala, olha, eu te apoio, mas o que você vai me dar? Vá com Deus, não vou te dar nada. Vá apoiar quem te der alguma coisa. Se você não educar as pessoas assim, não funciona. Deixa eu te fazer, nós estamos chegando no finalzinho já do nosso podcast, passou rápido, hein? Eu queria te perguntar, o que te levou a essa causa do autismo? Em 2023, o Herculano me ligou e falou, Cláudio, apareceu um partido aqui para você assumir como presidente. Estava inclusive olhando as conversas hoje minha com ele. Ele falou, você quer? Falei, manda, chefe, pode mandar. O Herculano não sabia o que era o Agir 36. Que por sinal amanhã estou em Guarulhos fazendo um intensivão lá sobre política e também falando de autismo. Aí eu fui buscar informações e aí Deus me deu a oportunidade de conhecer o Jorginho Mota, vereador, autista, com um trabalho maravilhoso, com um trabalho exemplar, como parlamentar e como autista. Aí eu fui conhecer o espaço que ele tem lá, Espaço Azul, que tem um slogan que eu sempre trabalho. E aí, conversando com o Jorginho e tal, falei que, Jorginho, eu tenho um compromisso com você. Isso eu e ele falando. Se Deus me der a oportunidade de vier candidato a vereador, eu vou levar a bandeira do autismo, eu vou levar a bandeira da inclusão, enquanto eu puder. Enquanto eu puder, eu vou levar a bandeira da inclusão. E aí, chegando aqui em Itu, conversei com algumas pessoas começaram a me apoiar, e aí formamos alguns grupos, comecei a conhecer muitas mães e tal, mas algumas mães interesseira que eu pudesse ajudá-las de alguma maneira, e eu comecei a olhar tudo aquilo, eu falei, peraí, não é esse o caminho que eu vou querer. E aí assumi o Partido Agir, e aí comecei a trabalhar realmente a bandeira do autismo na cidade. Igual falei para você antes de começarmos a gravar, uma mãe me ligou no domingo, mandou uma mensagem para mim no domingo, falou, nossa, seu Cláudio, eu estava procurando falar com o senhor, que eu ouvi falar tão bem do senhor. E parece que todo lugar que eu procurar, eu falei, mas tá fácil, meus telefones são... A gente que trabalha, a gente fala, mas eu sou tão fácil de acesso, todo lugar que vai, as pessoas sabem que eu sou e tal. Mas ela falou, mas eu queria ter oportunidade. E é gostoso de você ouvir a pessoa falar, eu fiquei... Seu Cláudio, eu estou emocionado em falar com o senhor. Porque o senhor é a única pessoa, fora a minha psicóloga, que está me ouvindo. Seu Cláudio, o senhor pode até não fazer nada, mas só o fato de o senhor me ouvir, já estou contente. E essa mãe mandou mensagem para mim hoje de novo. O filho dela tem mais de 20 dias que não vai na escola. O filho dela tem mais de 20 dias que ela não consegue segurar o filho dela, porque o filho dela, quando você segura ele é nível 3 de suporte, ele se bate, se machuca, ele tem não é acessível ao toque.
Isso começou de 2 meses para cá. Aí ela me procurou me perguntando se eu, com o conhecimento que eu tinha, o que eu poderia fazer. Eu liguei para esses amigos meus de Guarulhos, estou inclusive amanhã, quinta-feira, não, amanhã mesmo, amanhã estou em Guarulhos, buscando informações sobre isso para ver o que a gente consegue agregar com eles. Então você fala, mas como veio o desejo? Exatamente de ver uma classe, um nicho de mercado, uma condição de pessoas tão necessitadas. Não estou falando de dinheiro. Não é dinheiro. Sim. É de um bate-papo, é de uma roda de conversa, é de ouvir, é de uma ajuda. Ajuda mínima. Sim. O fato de você falar, olha, tem um médico ali, tem uma condição como essa, dá para você fazer isso, dá para você fazer aquilo, tem uma ecoterapia ali, tem indicando para algumas ecoterapias, para algumas pessoas que abriram as portas, nos apoiando num projeto. E é isso que você fala, é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo que você faz. E assim, né? Antes de falar pra gente encerrar, o que eu quero que você fale, é importante dizer, viu, pessoal, o seguinte, tem gente falando que tá tudo bem aí, o negócio do autismo aqui em Itu, você escuta falar, tá tudo um espetáculo. Tudo tá bom. O Cláudio Viana, que está aqui na minha frente, ele já tá nessa batalha há bastante tempo. E não tá assim. Então, o marketing, vou explicar para vocês aí o que os caras fazem. Você já viu aquele quando você vai numa... O cara tá vendendo algum curso, alguma coisa. Aliás, é usado até infelizmente no evangelho, mas isso é um outro papo. Mas o cara tá vendendo um curso, alguma coisa, o que ele faz? Ele pega aqueles 4, 5 que deu certo e põe lá na frente. Pós a demonstração. E aquelas centenas que não deu certo, eles escondem. Fica... Você não vê, eles afogam. Então dá a impressão que o negócio dá certo. Esse é o marketing ruim, tá? Uhum. Então quando a gente fala que tá bom, a gente tem que ter uma responsabilidade enorme com todas as famílias da cidade que passam por esse problema. Que não é fácil. O transtorno do espectro autista não é brincadeira. Tem gente que fica romantizando, não é para romantizar. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, idem, altas habilidades e tantos outros que eu poderia falar aqui. É muito difícil. Despende de tratamento, de acompanhamento, da família, e tenho certeza que o Cláudio vai falar isso, ele ouve muita reclamação, então se tem muita reclamação... É porque está errado. É porque está errado e a gente precisa ouvir. A gente precisa ter um carinho, empatia, carinho de ouvir e tentar resolver o problema. Cláudio, a gente felizmente estourou o horário aqui, eu sabia que ia acontecer isso, mas a gente vai se ver de novo, com certeza, eu fiz lá com o seu, eu quero que você fale um pouquinho também do teu podcast, que você está parando, mas avisar a galera aí, usa o espaço aqui para falar do seu. De novo, é uma honra te receber aqui, de verdade. Eu que agradeço. E nós vamos falar mais, tá? Lá, se Deus quiser, vai ter muito podcast para frente, e eu quero te receber de novo, inclusive como candidato, e se Deus quiser vai dar tudo certo, você vem quando vamos pôr teu númerozão aqui, tá? Vamos ver se o Herculano me dá a legenda. É isso aí. Mas eu quero que você olhe para a câmera da verdade ali, que agora o Cláudio está meio atrapalhado hoje, porque ele geralmente está aqui, ó. Que nem eu quando fui no dele. Né? Então agora ele tá. Você já acostumou aí, né? Olha lá na câmera da verdade e dá a tua mensagem para o povo ituano, de como pré-candidato, o que eles podem esperar. Enfim, dá a tua mensagem aí, aproveita o espaço e fala do teu podcast aí também. E das tuas redes sociais. Rocco, obrigado pela oportunidade. Que isso. Deus abençoe. Nossa. E desde já quero agradecer a todos vocês que estão aí curtindo, dando o seu like no podcast do nosso amigo Rocco, Simplicidade. Por que simplicidade? Porque é simples. Exatamente. Porque a coisa é simples, não tem que enfeitar pavão. Não tem que tentar mostrar o que não é. É ser autêntico. Simples é ser autêntico. É ser autêntico. E trazendo a autenticidade que nós também temos, nós, por falarmos do autismo, falarmos da empatia, ter empatia é olhar para o próximo sentindo a dor dele. E por diversas vezes eu fui indagado sobre isso. Mas, Cláudio, como você sente a dor da pessoa se você não tem familiar autista? Nossa, mano. Eu não tenho familiar autista, mas eu tenho sobrinho
com uma condição muito pior que o autismo, com retardo mental. Mesmo assim, se você não tivesse, Mesmo você não assim. pode... Mesmo né? assim, nós continuamos batalhando em prol do autismo. Somos em seres prol humanos. de uma sociedade digna. Então, Rocco, o meu agradecimento e a minha gratidão vem exatamente em cima disso. Obrigado a todos vocês que têm compartilhado com o nosso amigo, com o podcast Simplicidade. O É Hora de Agir parou durante um tempo, pois logo mais começa-se aí o período eleitoral e nós não poderemos mais fazer o podcast, mas as minhas redes sociais, como muitas pessoas já têm nos seguido e têm nos compartilhado, é Cláudio Viana, oficial, e Cláudio Viana, coloca lá Cláudio Viana que vocês irão me achar, que com certeza o nosso telefone, muitas pessoas têm acesso aí, o meu telefone é o mesmo que eu uso tanto para a minha imobiliária, meu escritório, tanto para as minhas redes sociais, é o mesmo telefone. Tenho dois porque um é do escritório para pagamentos. Mas muito obrigado a todos vocês que têm compartilhado e logo mais estaremos aqui como candidato, isso é, se tivermos a legenda, e com certeza falando mais do É Hora de Agir, falando mais do nosso projeto. Eu nem gostaria de falar sobre projeto, porque projeto nós falamos no período eleitoral. Sim. Mas de uma coisa eu garanto para vocês: nós viemos para marcar o território e fazer a diferença. E venha conosco. É Hora de Agir, logo mais retornaremos. Assim que acabar as eleições, retornaremos com o podcast É Hora de Agir, falando mais sobre autismo e outras diversidades. E também gostaria de lembrar e agradecer o pessoal do Cria Brasil. Já entrevistou o pessoal do Cria Brasil? Ainda não, manda marcar pra de nós trazer com eles aqui. Opa! Galera boa, galera do bem, que são as pessoas com deficiência, e tem uma galera muito boa que todo domingo estão aqui correndo na Galileu, Que legal. cegos, Olha só. alguns com alguma deficiência, e tenho aí também a condição da nossa cidade, que infelizmente o nosso tempo já se acabou, mas outras vezes iremos falar, junto com a galera do Cria Brasil, sobre tudo isso. Isso Muito aí. obrigado, Deus abençoe e fica com Deus. Imagina, eu que agradeço. Gente, ó, você que chegou até aqui, eu queria agradecer também, Cláudio. O Cláudio foi o meu primeiro podcast que eu participei, foi no seu. Foi no meu? Foi primeiro? uma alegria. E eu digo que o trabalho que a gente desenvolve aqui, com toda essa galera que você está vendo, o Cláudio daqui a pouco vai estar aqui também, toda a turma que já passou por aqui no Simplicidade sobre Podcast, para mim tem uma grande alegria. A gente faz amigos. Sim. Independente agora do Eric que tá ali atrás, do Cláudio tá aqui comigo, quando acaba tudo isso aqui é desligado, o que sobra são os amigos, que é o que realmente importa. E ter conhecido pessoas como vocês. Então, para mim, a alegria é muito grande de fazer esse programa aqui com vocês. E eu acho que todo mundo tinha que ter um pouco dessa parte, ter essa experiência na vida. O podcast é uma coisa incrível que cria conexões, amizades. Então eu tenho muita alegria disso daí. E de novo dizendo pra você que é uma honra te receber aqui, tá bom? Obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo, tá bom? Tenho certeza que você curtiu muito, tá? Não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos, não cai o dedo, não cai o braço, não acontece nada. Isso ajuda muito a gente, tá? E eu só tenho a agradecer a vocês que vocês têm ajudado muito e o podcast está crescendo pra caramba graças a vocês, tá bom? Então compartilha, dá o seu like e comenta, tá? Eu mando pro Cláudio se vocês tiverem uma dúvida, comenta aqui embaixo, eu mando aqui pra ele, tá bom? E depois, quem sabe, a gente consegue fazer uma collab, eu e ele no podcast dele, eu aqui com o meu, e a gente faz uma brincadeira aqui, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue armar isso depois da eleição. Alguma coisa. Depois que ele estiver mais tranquilo, que agora a coisa vai pegar. Tá bom? Galera, obrigado. Tchau.